Boa noite, gente. Eu peço desculpas aí pelo atraso de quase 20 minutos na nossa atividade. Eu preciso justificar um pouco desse atraso. Tenho um itinerário na cabeça, conversei com vocês ontem sobre esse itinerário, e, é, e não tive oportunidade no final da tarde, hoje à tarde, de organizar isso, porque desde as 2 horas da tarde eu estava envolvido nas atividades de aula da terceira turma do nosso programa de pós-graduação. Então, isso se estendeu até quase às 18 horas. Eu pedi para sair um pouco antes da atividade, para poder tentar aqui articular e organizar o melhor possível as minhas ideias. Então, a gente tem aqui é, a, o, a inicialização do nosso PowerPoint ontem. Fizemos, portanto, uma breve apresentação, fizemos uma discussão aqui sobre as visões do continente africano e, né, a importância de fazer-se uma dissociação entre a figura do africano, né, da figura do escravo, né, e, portanto, aí todas as outras declinações, né, da desassociação dos afro-brasileiros, dos africanos, dos negros, enfim, qualquer definição e denominação que queira utilizar para essa identificação de uma ideia de subalternidade. E apresentamos, portanto, a perspectiva da agência desses indivíduos, né? São agentes, e como agentes, eles possuem contradições que são inerentes ao processo histórico, né? E, portanto, isso faz desses indivíduos não meros objetos da ação, né, do dominador, mas conferem a eles também a capacidade, né, de atuação, né, de autodeterminação, de reação, de escolhas, enfim, dentro daquilo que o Edward Palmer Thompson costuma chamar das experiências, né, que as classes sociais acabam, os grupos sociais acabam compartilhando entre si, e que permite, portanto, que eles se articulem e criem, portanto, uma ideia de uma consciência, de uma identificação de seus próprios danos. Passamos por isso. Então, né, discutimos essas questões imagéticas, enfim, né, o cenário, portanto, dessas diferenças, né, e dos argumentos que são apresentados. E hoje, né, dia 18, nós estamos aqui para dar sequência à nossa segunda etapa, à nossa segunda parte da nossa conversa, né, que iniciaremos, portanto, aí com a proposição da ideia de um transnacionalismo iorubá, uma ideia de diáspora, né, de onde surge essa construção de diáspora africana, do pan-africanismo, e tentaremos, então, conduzir a nossa conversa para a formação de algumas considerações finais, talvez consensos ou talvez dissensos, no sentido, obviamente, de avanço, né, nas nossas discussões. Quero começar, portanto, apagando esse slide que não faz o menor sentido de estar aqui, passando ele adiante. E aí eu entro com a ideia do transnacionalismo iorubá. O que seria essa noção de transnacionalismo iorubá? É um conceito, é uma noção formada, forjada por um intelectual, por um historiador norte-americano, um professor de Harvard, afro-americano, né, vou marcar esse aspecto, chamado James Loran Mattori. James Loran Mattori é professor de Harvard, e fazendo um estudo dessas relações do Brasil com o continente africano e das comunidades que aqui se instalaram e que depois migraram ou retornaram para o continente africano, ele identifica, portanto, a ideia de um princípio de uma transnacionalidade iorubá. O que seria exatamente essa transnacionalidade iorubá e como ela surgiria nesse contexto? Veja só, estamos falando aí, portanto, do final da segunda metade do século XIX, em que já passou a operar dentro da estrutura de subordinação dos povos, né, diante dos europeus, os princípios das ideologias raciais, né, e, portanto,
né, a ideia de superioridade ou inferioridade racial. Né? A questão toda é que nessa discussão os iorubais eles passam também por esse processo de forma reativa, eles incorporam essa ideia de pureza nagô, né, de forma reativa ao colonialismo inglês, como uma estrutura também não de resiliência, mas de resistência à implantação desse colonialismo. Só que esse transnacionalismo iorubá, ele apresenta também aspectos práticos, né? Aspectos, vamos dizer assim, pragmáticos, no sentido, né, da formação de uma comunidade iorubá transnacional, ou seja, que estava espalhada, né, nas duas pontas do Atlântico, tanto no continente africano, na Europa, como também nas outras margens americanas, e essa comunidade era retroalimentada a partir de conjuntos de símbolos, valores, né, e marcadores culturais muito próprios. E esses marcadores culturais próprios, portanto, né, favoreciam a estruturação de redes, tanto de solidariedade como redes comerciais. Nas palavras, né, de Matori, né, nessa citação aqui, ele diz: não é apenas suas identidades nacionais, mas a substância claramente dependia da defesa da sacralidade da África e da superioridade dos iorubais, da pureza africana do seu capital material e ideológico. Isso, obviamente, aí num confronto com o colonialismo, né? O que veio a ser classificado como uma tradição iorubá, surgiu do desenvolvimento particular, ambos coloniais e pré-coloniais, bem como um conjunto de interesses financeiros, profissionais, ideológicos que atravessaram o Atlântico aqui com letra maiúscula, obviamente, né, porque trata-se de um substantivo próprio. Foram os viajantes afro-brasileiros como Martiniano do Bonfim e Lourenço Cardoso que apresentaram a ideologia da pureza africana e da superioridade iorubá ao meio cultural da Bahia e aos etnógrafos que o canonizaram. Quem são esses etnógrafos? Não, o Manuel Quirino, o Raimundo Nina Rodrigues, o Edson Carneiro, enfim, já estamos trazendo essa discussão transnacional africana para a nossa cozinha, né, para a nossa Bahia, e vamos ver que isso, né, se repercute dentro dos cultos aos orixás, dentro do candomblé, a partir de marcadores muito característicos e de rivalidades entre as diferentes nações. Segmentos do candomblé que têm ancestralidade iorubá advogam para si uma superioridade em relação a outras tradições que são bantus ou que têm uma influência muito grande, né, da religiosidade da terra. E aí eu me refiro aos candomblés de Caboclo. Chegando em determinados momentos de confronto aí nos anos de 1930, as autoridades nagôs definirem que aquilo que não fosse nagô, se fosse mistura, seria bobagem. Ou seja, o que é que eu estou trazendo para isso? É que nesse campo de disputa religiosa, aí também os marcadores de superioridade, inferioridade, de pureza, né, e de mistura, reproduzindo um pouco, né, nesse elemento de contestação e de conflito da sociedade, estruturas que eram próprias daquela sociedade e argumentações que eram próprias dentro daquele significado, né? Dentro do significado da época. Obviamente que a gente não pode estabelecer esse como um elemento único, como um parâmetro único, uma vez que esses elementos de superioridade, de inferioridade, vão servir de marcadores também para uma outra estratégia adotada por esses africanos e afro-brasileiros, né? E acho que afro-americanos, afro-caribenhos, que é de afirmação da equivalência, portanto, da sua experiência histórica, da sua ancestralidade, de sua religiosidade em relação à experiência ocidental, experiência do homem branco, enfim. Aí eu relembro para vocês uma citação
não sei, da mãe Aninha, que quando interpelada por um bispo se ela havia recebido a autoridade do Papa para celebrar algum culto, né, de onde provinha a autoridade dela, ela prontamente pergunta ao arcebispo se o Papa havia recebido algum tipo de nomeação de Moisés, né, se alguma autoridade, né, como Moisés ou como os patriarcas aí da religiosidade judaico-cristã havia conferido ao Papa e, por conseguinte, a ele a autoridade para celebrar algum tipo de religiosidade. E marcava, mais uma vez, o fato de que a religião dela era tão boa, a religião dela era tão justa, era tão boa, né? Quanto a que ele praticava. Então, essa é uma estratégia que vai ser perene, né? E a busca da equivalência, né, vai se dar também nos mesmos termos, ou seja, eu me aproprio do seu argumento e utilizo ele a meu favor, mesmo que muitas vezes esse argumento traga em si contradições intrínsecas e às vezes não muito legais, vamos assim dizer, porque seguramente os adeptos do candomblé de caboclo não gostavam que os iorubás ou que os nagôs dissessem que sua manifestação cultural era uma bobagem, né? Então temos esses elementos da contradição interna próprias de um contexto de disputas, né? Continuando essa ideia do transnacionalismo iorubá, isso foi o que o intelectual, né, de uma cátedra em Harvard afirmou, né? Por outro lado, nós temos aqui o que as fontes afirmam, né, a partir dos seus relatos, dos depoimentos dos seus próprios é, é, entrevistados. E aqui nós trazemos uma fala do Martiniano Eliseu do Bonfim, e eu confio nesta fala porque eu tive acesso a um documento no jornal em que ele foi entrevistado, em que ele reafirma esse dito. Ele dizia: meu pai tinha ido só fazer uma visita, voltou para a Bahia para cuidar dos negócios. Neste tempo ele comprava coisas da África, mas eu fiquei lá em Lagos 11 anos e 9 meses, desde 1875 a 1886. Mais tarde, fui outra vez para a África e fiquei mais um ano. E 3 anos depois, voltei de novo para vender coral, lã grossa, lã fina. Comprei pano da costa para vender aqui. O que é que isso está sugerindo? A manutenção desses laços transnacionais que se retroalimentam a partir de aspectos ideológicos, religiosos e simbólicos, mas também abastecem aí uma rede comercial importante que representava, portanto, para o continente africano, para a região de Lagos, um influxo de capital para um grupo, né, determinado em relação a outros grupos sociais ou grupos étnicos que estavam ali residindo. E isso, óbvio, né, dentro do contexto do colonialismo, e isso terá desdobramentos mais adiante. Mais uma vez, as fontes e a mãe Aninha, né, ou mesmo Martiniano Eliseu do Bonfim e outra depoimento diz: minha seita é puramente nagô, como um engenho velho, mas eu tenho ressuscitado grande parte da tradição africana que mesmo engenho velho tinha esquecido. Eles têm uma cerimônia uma cerimônia para os 12 ministros de Xangô? Não, mas eu tenho. O que é que ele está afirmando aqui? Ele está afirmando a superioridade da tradição dele em relação à tradição do outro, né? Então aqui a ideia de superioridade, de pureza, né, estão aí nesses marcadores como um elemento de disputa no mercado de fé, né? Mais adiante, nós temos aqui uma transcrição do Antônio Olinto, que foi um antropólogo e diplomata brasileiro, que viveu no continente africano durante alguns tempos, foi uma representação na embaixada na costa ocidental da África, não sei se Lagos, Benin ou Daomé, quer dizer, enfim, a geografia foi ruim aqui. Esse mesmo autor escreveu uma trilogia chamada A Casa da África. Cadê? Eu tenho ela aqui.
né, A Alma da África. Né? São 3 volumes em que narra a odisseia da família Olímpio, que sai daqui do Brasil, né, e inicia o processo de migração no continente africano. Na verdade, ele está tratando da família Olímpio, que a gente vai falar mais tarde, onde o Silvano Olímpio de Souza foi o primeiro presidente do Togo aí no processo de independência já nos anos de 1957, por aí. O que é que a mãe Bibiana do Espírito Santo está dizendo, né, que era dirigente do Liachel Pofunjá, lá do Retiro? Que o tal Joaquim Branco foi nada mais, nada menos que seu padrinho, além de grande amigo de mãe Aninha, antecessora de senhora naquela casa de santo, das mais ilustres existentes fora da África. Aninha era menina quando conheceu Joaquim Branco. Nas várias viagens que fez ao Brasil, transformou-se ele num elo entre Aninha e o continente africano e padrinho de senhora. Com a cessação das viagens de Joaquim Branco à Bahia, tomou seu lugar o brasileiro Benedicto Brito, residente em Lagos. Segundo me contou Romana da Conceição, fazia Brito pelo menos uma viagem por ano para a Bahia, onde comprava carne de sertão, fumo de rolo e cachaça para consumo dos brasileiros da Nigéria, do Daomé, do Togo e da então Costa do Ouro. Na Bahia, a senhora confirmou essas viagens, informando-me, durante muitos anos, minha mãe Aninha comprou obis, orobôs, ecodidés e produtos da África de que necessitava para seus trabalhos nas mãos de seu Benedito, que vinha sempre à Bahia. Ou seja, essa ideia da transnacionalidade de Urubá, que conecta valores religiosos, valores de identidade cultural, mas também relações econômicas e relações comerciais, ela pode ser comprovada, ela está comprovada pelas fontes. Posso, inclusive, apresentar uma relação enorme de navios que foram e voltaram e que nos seus porões trouxeram mercadorias vinculadas ao axé dentro dessas embarcações. Bom, esse transnacionalismo iorubá, como está definido por Lohan Matoi, ele marca aquilo que nós podemos entender como os aspectos da diáspora africana, ou seja, da formação de uma grande comunidade, né, que conecta-se a partir das duas pontas do Atlântico, e essa conexão compartilha experiências, né, seja ela do ponto de vista religioso, seja ela do ponto de vista cultural, seja ela do ponto de vista político, ou seja, do ponto de vista da criação de estratégias de contestação do racismo e da dominação, vamos dizer assim, imposta pela sociedade capitalista. Então, mas essa expressão diáspora africana, ela não é cunhada do nada, ela surge em um contexto específico que é o mesmo contexto aí, né, de ampliação, vamos dizer assim, de uma presença, né, da África nas relações internacionais, de uma presença da África como um elemento de reivindicação de sua autodeterminação política no cenário, no teatro internacional. Portanto, o termo diáspora africana, até 1960, ele é tratado, né, como uma acepção, como um termo que refere-se à dispersão, né, da população judaica, utilizado sobretudo aí pelos judeus e pelos cristãos. Apenas em 1965 é que George Jefferson, em um artigo apresentado no Congresso Internacional de História da África, né, na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, cria ou faz a conexão entre diáspora e diáspora africana. E qual é o argumento que Jefferson utiliza, né, para isso? Por que esse argumento? Porque ele entendia que os afro-americanos caribenhos, né, intelectuais e outros, por muito tempo se reconheceram e articularam conexões entre os seus próprios povos e os povos dos egípcios, da mesma forma, do mesmo modo
que os judeus, né? Então, nesse sentido, ele entendia que a aplicação e a junção desses dois conceitos, um conceito, né, de dispersão e um conceito de origem, como é que é isso? Tem um nome para isso, mas eu esqueci. De natividade, ou de naturalidade, ou de pertença, né, geográfica, fazia todo sentido. Bom, esse termo ele não é um termo consensual, né? Não era no momento em que foi construído, e ainda cabe certas discussões, e esse conceito ele ainda, me parece, está em um processo constante de construção. Dentro desse cenário, há uma definição de um historiador também norte-americano chamado Palmer, perdão, né, que é Colin Palmer, salvo engano, que coloca a diáspora mais ou menos nesses termos. Independente de uma localização, os membros da comunidade diaspórica apresentam um apego emocional à terra ancestral. São conscientes de sua pátria dispersa e, se as condições favorecem, conscientes de sua opressão e alienação nos países que residem. Além disso, membros da comunidade da diáspora estão inclinados a manter sensações de identidade raciais, étnicas ou religiosas que transcendem fronteiras geográficas e a compartilhar ambas semelhanças culturais, às vezes articular o desejo de retornar à sua terra natal de origem. Esse é um texto que está disponível na internet, né? E ele articula de uma forma bem interessante esse sentimento, que me parece ser um sentimento real, inclusive, porque é o sentimento que a gente percebe na maioria das pessoas, e em mim mesmo, a ideia de um pertencimento e um desejo de um conhecer melhor do continente africano. Obviamente, sem perder de vista o fato de que estamos num processo de construção de um Estado nacional, do qual a minha ancestralidade, né, faz parte, e que também contribuiu arduamente para que essa sociedade fosse construída, fosse erigida, apesar de suas contradições, né? Nesse sentido, talvez seja aí essa ideia, né, desse desejo de compartilhar experiências culturais semelhantes. Né? Mais adiante, nós temos o que seria, portanto, o próximo conceito, o panafricanismo, está associado a esse mesmo sentimento. São três definições do transnacionalismo iorubá, da noção de diáspora e de panafricanismo. Né? Né, é a demonstração evidente de como uma camada ou de um grupo étnico que utilizou isso, né, e utiliza ainda isso como um marcador, né, e como algo que se operacionaliza num contexto de disputa colonial ou de disputa racial. O outro é uma ideia mais abrangente de uma comunidade mais ampliada e de construção de uma identidade, de um elemento, vamos dizer assim, cultural mais amplo. E o panafricanismo seria um traço mais ideológico e, portanto, uma ferramenta política mais efetiva no sentido da proposição, não só da ideia de uma conexão diaspórica, cultural, de identidade, mas também como um instrumento político que foi também utilizado aí nos processos de construção da identidade nacional, ou dos processos de construção de identidade nacional. Nkrumah, no momento em que propõe esse conceito, né, como uma amálgama, né, para fazer frente às pressões que Gana iria sofrer diante, né, do mundo bipolarizado, né, do bloco ocidental e do bloco soviético, do bloco capitalista e do bloco socialista, ele acaba buscando, né, criando uma noção, né, que viabilizasse, né, a ideia de uma união, né, de criação de uma terceira força, né, que fosse capaz de fazer frente às pressões que os países que estavam já conseguindo aí seu processo de libertação nacional, seus processos de independência,
iriam sofrer. Obviamente que, do ponto de vista ideológico, isso é perfeito, isso é absolutamente interessante, talvez anteceda, inclusive, a ideia, né, de um mercado comum europeu, de uma comunidade europeia, como a gente vê hoje, né? Mas a sua operacionalização, de um ponto de vista político concreto, ela, obviamente, ela foi dificultada pelos jogos e pelos embates ideológicos, né, que se sucederam aí dos anos de 1950, 60, até as datas atuais, em que há uma prática constante de desestabilização dos Estados nacionais africanos, né? Enquanto plataforma política, atualmente, nós notamos, por exemplo, a chegada, né, e a aproximação desses dois conceitos, dessas duas noções, sobretudo depois de 2006, quando, né, o ambiente da diáspora, a diáspora foi reconhecido aí como uma sexta zona, né, de presença africana, como se o espaço diaspórico fosse admitido como um espaço africano, não é como se for uma nação africana agora que está aí colocada a partir dessa noção de sexta zona, e isso tem um significado importante para as sociedades africanas no contexto atual, porque há um influxo de capital vindo das diásporas, né, não só atlânticas, mas da diáspora índica, da diáspora mediterrânea, que acaba interferindo, influenciando, né, aportando capitais para o desenvolvimento das sociedades africanas. Né? Eu tentei ser o mais breve possível nessa explanação para que a gente pudesse ter tempo aí de amarrar algumas conversas e alinhavar umas outras tantas. Né? Do ponto de vista político, a questão do panafricanismo ela está sendo retomada hoje, né, porque se busca, mais uma vez, né, à esteira do que aconteceu aí nos anos de final dos anos da década de 50 e, né, nos anos de 1960, uma articulação de um espaço transnacional de apoio e de suporte para o desenvolvimento das sociedades africanas. Por outro lado, do ponto de vista das questões diaspóricas, nós percebemos aí a circulação de elementos que são de cultura, né, de hábitos, de moda, de gostos, né, de práticas culturais que estão cada vez mais potencializados pelas inovações tecnológicas. Então, temos agora a possibilidade de ouvir Fela Kuti, temos a possibilidade de ter acesso, né, boa noite, Gabriel, de ter acesso às danças africanas, à moda africana, da mesma forma que esses indivíduos passam também a ter acesso aí a esses condicionantes vindos de outras margens do Atlântico. Dois fenômenos me chamam a atenção nesse processo diaspórico, porque ele não é um processo de via única, não é um processo de caminho único, não é só da África para as Américas, mas o inverso também acontece. Né? Se, num primeiro momento, o panafricanismo surge como uma busca dos africanos em diáspora de se reconectarem com o continente africano, na metade do século XX, esse jogo muda e os africanos passam a adotar o panafricanismo com uma pauta política muito objetiva de autodeterminação diante de uma pauta, diante de um teatro de relações internacionais. E a diáspora passa, portanto, a ter um significado cultural mais amplo e mais diverso. E aí os fenômenos da música, da dança, eles começam a ganhar vigor, da moda, eles começam a ganhar vigor, sobretudo a partir dos anos de 1960. Então, nós temos aí um rastilho de pólvora que se espraia e que se conecta nesse espaço atlântico. Veja bem, o que é que você está falando objetivamente, Flávio? Eu estou falando das conexões que vão ser possíveis de estabelecer. Saídos da Segunda Guerra Mundial, né, as potências europeias estão enfraquecidas e não conseguem mais sustentar sua política colonial, o que propicia, portanto, desde o palco da guerra, vamos dizer assim, o contato entre diversos
africanos e afrodiaspóricos e o intercâmbio de informações, certo? Por outro lado, quando do retorno dessas populações saídas do cenário da guerra para suas respectivas regiões no continente africano, você tem a formulação, né, de uma intenção de autodeterminação, né? E os processos de independência eles começam a eclodir, seja, né, através da negociação com as potências europeias, seja a partir, obviamente, do enfrentamento do conflito armado, como aconteceu em Angola, como aconteceu em Moçambique. Esses movimentos de autodeterminação das sociedades africanas acabam tendo uma repercussão nas Américas, sobretudo nos Estados Unidos e no Brasil também, seguramente, a partir, né, da disseminação, né, de um discurso antirracista, de um discurso de finalização, de incompatibilidade com a ideia, o Estatuto de Cidadania. Então, nós vamos ter os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos que vão, né, por sua capilaridade, influenciar aí muitos movimentos de resistência, inclusive no Brasil, a partir dos anos de 1960 e 1970. Temos uma adoção, né, de um viés marxista africano e também afro-americano a partir da posição dos Panteras Negras, ou, né, já desde aquela época até os momentos atuais. Óbvio que isso vai se espraiando e esses movimentos eles acabam como é que eu vou dizer, sendo internalizado a partir de todas as manifestações do intelecto humano, né? E essas manifestações estão presentes na atuação política, na literatura, no interesse pela história da África. Então, temos aí a formação, né, de uma comissão para construção de uma história geral do continente africano que nega, né, a tese, o corolário de que a história da África não é possível, né, e demonstra a existência dessa história da África. Temos, portanto, né, já desde 1940, né, as teses do Sheikh Anta Diop, né, sendo propostas, discutidas e debatidas, né, colocando em xeque a ideia de uma superioridade europeia. Temos a formação, né, de uma cultura de resistência ao racismo, inclusive dentro dos aparelhos, né, de relações internacionais, e no Brasil nós vamos ter, portanto, aí a formação dos movimentos negros unificados, vamos ter a formação do NUNU, vamos ter uma articulação cada vez mais resistente, mais consistente, né, de denúncia do racismo, né, da discriminação, e isso vai culminar também nas artes. Teremos o Olodum, teremos das bandas blacks, enfim, todos esses elementos que vão compor o que hoje nós chamamos de uma cultura negra, de ancestralidade, né, mas também já com aspectos de luta e de contestação, vamos dizer assim, antirracista, muito mais afincada. A ideia da beleza, a ideia do corpo, do respeito, né? As desconstruções de certos arquétipos, né? E de certos... Não, na verdade, não é a construção, é a inaceitação, né, de certos comportamentos no interior da sociedade, passam a ser muito mais consensuais por conta de um grupo de pressão mais aguerrido e mais consciente do seu ser e do seu estar no mundo. Então, todos esses elementos acabam se articulando e, de acordo com a efeméride de cada país, de cada nação, né, esses movimentos vão eclodindo em épocas mais ou menos distintas. No caso do Brasil, a partir de 1988, né, tivemos aí um impulso das reivindicações dos movimentos negros, não só pelo fim da ditadura militar, não só pela construção de uma nova Constituição cidadã, que é essa que nós temos hoje, mas também aí pela efeméride da crítica ao centenário da abolição da escravidão.
né? E no ato seguinte tivemos aí uma série de outras manifestações que vão criando e vão consolidando certos entendimentos e certos consensos no interior da sociedade. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu não sei se está tudo bem, mas eu acho que agora a gente vai para, né, as nossas discussões, aquilo que a gente ficou de fazer na última aula. A questão do Engenho de Santana, a gente pode trocar umas ideias daqui a pouquinho, mas eu confesso para vocês que eu ainda entendo que isso aqui é um recorte, né? E o recorte é falar das sociedades africanas e de outras inserções dessas sociedades no mundo atlântico. Essas inserções elas não se dão apenas pelas égides da escravidão, né? Elas se dão aí a partir desses múltiplos aspectos ideológicos, culturais, religiosos, estéticos, né? Políticos, né, que acabam influenciando o nosso cotidiano e que muitas vezes a gente não se dá conta, porque não prestamos muito atenção no quadro mais amplo, né, que envolve essas tomadas de posição. Era isso. Adriana, por gentileza. Flávio, que maravilha! Adorei. Pena que eu perdi de ontem, mas eu gostei muito da sua apresentação e me trouxe várias reflexões. E eu queria, inclusive, no trazendo para o contexto na mídia, nas redes sociais, sobre aquela publicação na Folha de São Paulo e o debate todo que tem surgido em função das assim, as tretas e tal. Eu li recentemente o livro, porque, aliás, eu ia participar de uma live e descobri de última hora, assim, que eu não imaginava que minha tese também estava sendo um livro que foi objeto de uma resenha. Que, para mim, é um livro e anti-ativismo, né? E uma das questões que é colocada lá é exatamente as mulheres que são citadas, né, como Iana Nassau, Marcelina Omató, mudaram o candomblé, casa de candomblé, e que é colocada por essas pessoas, né, porque ele não está sozinho, existem assim também, por essas mulheres Nagô, e essas mulheres que eram escravas, que tinham, né, circulação entre, viajavam, né, para a costa africana, vinha trazer esses elementos para a Bahia, enfim. Então, elas vão colocar uma elite negra. E essa elite negra surge, na visão dessas pessoas, exatamente para quanto resistência, quanto também a legitimidade, né, de um debate antirracista, coloca essas mulheres como referência anti-escravista. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é que você acha desse debate? Se, de fato, o fato de terem propriedade escrava e se isso traz algum abalo, algum tipo de questionamento sobre a importância, né, da implantação do candomblé na Bahia e da manutenção dele na Bahia. Esse candomblé de origem ocidental, né, africana, da região do Benin, da atual Nigéria, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é algo que tem me incomodado muito, né, esse debate
e acho que a gente deveria participar dele de uma maneira assim mais afirmativa, mais positiva e como historiadores, né? Com dados, com informações. O fato, Adriana, é que a realidade ela é muito distinta daquilo que a gente gostaria que fosse, né? Então, nós podemos ter o desejo, né, de que nossos heróis eles são pessoas absolutamente impolutas, né, vamos dizer assim, e que elas são irretocáveis do ponto de vista de sua moral, de seu comportamento, de sua conduta, de sua ética. Do ponto de vista teleológico, do ponto de vista, né, do desejo, isso é uma constante na nossa sociedade judaico-cristã, porque se baseia na ideia do bom e do belo, né, do bom e do feio e do mal. Para as sociedades africanas, o princípio que rege não é o princípio da beleza, do bom ou do mal, é o princípio da força, né? Então, isso aí já é uma outra articulação, né, com a expectativa que as pessoas têm. De um ponto de vista historiográfico, nós não podemos negar o que é fato. O fato é dado. Escravos, ex-escravos, africanos foram comerciantes de escravos? Foram. Nós temos hoje sociedades africanas, né, que louvamos, e que referendamos, e que tecemos loas, mas que são descendentes de traficantes de escravos. Se a gente pega a figura do terceiro Xaxá, número de não sei quanto, lá do Benin, né, que tem toda uma casa, tem toda uma etnia ao seu redor, o fato é que esse indivíduo ele é herdeiro de um traficante de escravos. Isso é inegável, né? Isso não pode negar. Agora, esse fato não não obsta, né, que a opressão, que a discriminação, né, ela existiu. Não de um ponto de vista individual, não de um ponto de vista pessoal. Né? Precisamos entender as questões a partir do coletivo. Então, se você, em uma estatística de que mais ou menos 15 milhões de pessoas que foram escravizadas e trazidas a contragosto, né, para as Américas, né, em pouco mais de 200, 300 anos, você me destaque aí 1 milhão de pessoas que tiveram plantéis de escravo, que enriqueceram, enfim, o que é que isso significa dentro do total dos 15 milhões? 1/15. Né? Então, significa que 14, né, milhões padeceram e estão hoje submetidas, né, a sua descendência está submetida às condições mais abjetas. E mesmo a descendência de muitos desses indivíduos que, num determinado momento, puderam ter algum tipo de vantagem, né, puderam ter algum tipo de inserção ou de melhor posicionamento da sociedade, dentro de uma ordem capitalista, né, dentro de um sistema capitalista que é feito para moer, né, as pessoas, para moer, né, e subalternizar um determinado grupo de indivíduos, essas pessoas, obviamente, que não se mantiveram, né, em uma posição de privilégio. Ao contrário, né, essas pessoas foram tratadas, elas foram dilapidadas, elas foram decaindo e estão decaindo hoje a partir de políticas de Estado conscientemente, né, e pragmaticamente montadas para que as pessoas possam, né, servir, né, como um exército de mão de obra excedente. Então, essa discussão, para mim, é uma discussão bizantina, é uma polêmica vazia, no sentido de que você, ao apontar o individual, ao apontar o particular, né, na verdade, você está escamoteando, você está chamando a atenção, né, para algo que é muito mais que é muito mais localizado e escondendo, né, o que é muito mais abrangente, o que é muito mais vasto, o que é inegável e o que nos ofende, pelo menos a algumas pessoas, no correr do cotidiano.
né? Então, se me interessa que me interessa lá que Sa Majesté Le Roi de la République do Benin, né, tenha lá uma dotação orçamentária do Estado do Benin, se mantenha lá, né, com todos os seus títulos de realeza, né, esse fato não vai impedir, né, o genocídio da população negra, não vai impedir, não vai criar nenhuma dificuldade para que o sistemático encarceramento de homens negros de 15 a 30 anos continue sendo uma prática constante de todos os estados nacionais ocidentais. Né? É um fato, também é um fato. Então, essa polêmica, ela é uma polêmica muito mais academicista, ela é uma polêmica muito mais bizantina do que efetivamente um debate, né, consistente, responsável das questões que realmente interessam para a sociedade brasileira. Nós precisamos pensar em qual projeto de nação, né, que podemos construir dentro de um Estado como o nacional brasileiro. O Estado Nacional Brasileiro, da forma como ele é constituído, dentro do regime econômico que ele está, né, colocado, ele nos comporta? Se a resposta for sim, o procedimento é um. Se a resposta for não, o procedimento é outro. Mas nós precisamos discutir isso. E é isso que a gente não está discutindo. Né? Nós não temos uma proposta, nós, enquanto movimento, né, de intelectuais, movimento de pessoas da diáspora, por isso que eu acho interessante, né, esse chamamento da diáspora para a composição aí de um panafricanismo mais abrangente para resolver o problema do continente africano. É interessante isso, não deixa de ser um chamamento interessante. No entanto, existem 300 anos de história, né? Pelo menos 150 anos de história da minha família na construção desse Estado Nacional. E esse Estado Nacional, eu vou deixar de tensionar esse Estado para construir outra nação, para construir outro ambiente. Como é que funciona isso? Isso é um debate que a gente precisa fazer. Né? Nós, brasileiros, me permitam a crítica, nós estamos sempre olhando para fora. Se nós somos brancos, nós olhamos para a Europa, para os Estados Unidos. Se nós somos negros, nós olhamos para o continente africano. Precisamos olhar para o Brasil. É o único grupo, vamos dizer assim, né, que olha e que se preocupa com as questões, né, internas, mas de forma muito pontual, são as populações indígenas, porque não tem outro lugar para olhar. Elas têm que olhar para a terra, para o Brasil, para esse solo, né, no qual eles derramam o seu sangue. Né? Mesmo assim, né, esse chamamento, né, essa questão da ancestralidade, ele é um elemento fundamental para que a gente se entenda. E o nosso estar no mundo não pode prescindir de nossa ancestralidade africana, da mesma forma que não devemos jogar a nossa ancestralidade brasileira abrindo mão dela. Nós precisamos formar um pensamento intelectual, um pensamento político, um pensamento, uma articulação ideológica própria. E, às vezes, nós abrimos mão de nossa formulação, né, pelos estrangeirismos que se apresentam aí. Eu acho que é essa a questão que a gente precisa colocar. Né? Se tinha escravo, se deixava de ter escravos, os documentos apresentam isso, não vou contestar o documento. Está lá, é um fato. Né? Agora, aquilo que justifica, né, a ordem, o estabelecimento do status quo, né, é que precisa ser discutido. Por que que essas mulheres possuíam um plantel de escravos? Porque no conjunto da mentalidade da época, né, no conjunto da estrutura ideológica da época, no conjunto, né, das formas e das articulações das relações sociais da época, não ter escravo não era possível. Não ter escravo, se você tinha determinado tipo de relação, você poderia não ter.
Mas você poderia ter isso, não diria absolutamente nada, porque as pessoas não conseguiam pensar de outra forma. É essa a questão. Para que a gente não consegue pensar hoje em uma forma de superar o capitalismo. Por que nós não conseguimos pensar em uma forma viável de superar o capitalismo? Porque nós estamos envolvidos nele desde sempre e até a nossa medula. Então, em épocas futuras, talvez alguém olhe para a nossa época e se pergunte como é que essas pessoas foram capazes de aceitar isso. Como é que essas pessoas não perceberam que elas eram escravas? Como é que essas pessoas se comportavam dessas formas? Como é que elas compravam, pagavam por um aparelho que ia vigiá-las durante 24 horas, ia saber o que elas falavam, o que elas diziam, o que elas mandavam, né? O que elas queriam consumir? Como é que elas permitem informar ao sistema tanta coisa que o sistema é capaz de programar o comportamento delas antes mesmo delas saberem que querem fazer isso? Nós fazemos isso e achamos absolutamente normal. É isso. Não sei se te respondo, não sei se era isso que você queria ouvir, mas é um pouco por aí que eu me posiciono. A grande questão é porque para confundir, né? E para queixas. Temos É que isso. estar atentos. É isso. Como também a discussão em torno da mestiçagem, né, Flávio? Que também é bem nesse sentido. Pois é, Adriana, essa discussão da mestiçagem, ela me dói muito. Ela me dói muito. Porque Sim, se eu for. a mim também. Na época que eu queria sair no Ilê, olharam para mim e disseram que minha tita ela rala demais para sair no Ilê. Portanto, eu não cabia naquele espaço. Mas depois eu tinha que afirmar a minha negritude, né? Porque afinal de contas eu sou negão. Mas aí fica aquela dimensão: aonde que eu sou negão? Em que momento eu sou negão? Em que momento eu sou tinta rala? Né? Em que momento eu sofro menos racismo, eu sofro mais racismo? Essa é a problemática da mestiçagem. Eu passo pela Essa é a mesma coisa. problemática da Mas é mestiçagem. A importante questão toda é que não existe nenhum grupo humano que não seja mestiço. E se a gente vai continuar a discutir essas questões a partir dos marcadores biológicos, né, é complicado. Se eu vou eleger critérios que são fenotípicos para estabelecer políticas públicas, eu acho mais complicado ainda. Né? Porque, da mesma forma que em um determinado momento o critério fenotípico pode ser utilizado já, né? O critério fenotípico é utilizado para quê? Para qualificar quem é potencialmente perigoso ou não. Aí a gente advoga que esse mesmo critério fenotípico, portanto, nós reconhecemos ele, né, como um critério válido, seja utilizado agora para instruir, né, critérios de política pública. Eu acho complicado, mas alguém, num processo da argumentação, e me permito já, Schopenhauer, vai utilizar isso dizendo que eu estou me referindo dessa forma, porque, afinal de contas, eu sou tinta rala. Mary Luz. É uma vasta discussão, viu, Flávio? É, Se eu tiver oportunidade, eu falo mais um pouco, mas tem alguém aí querendo é Mary participar. Luz. Eu posso dizer o seguinte, Adriana, né? Eu nasci no Axé. Minha mãe e minha avó foram empregadas domésticas. Minha avó viveu sob o regime de semi-escravidão até os 13, 14 anos. Né? Depois foram viver como feirantes, trabalhando de roça. Minha avó dizia que para ganhar dinheiro ela tinha que trabalhar na casa de branco. Então, desde criança, né, eu soube que eu era negro. Claro, É uma forma da construção da minha identidade. Eu me construí dessa forma. Quando eu boto a minha cabeça no travesseiro para rezar,
Eu não vou rezar para Buda, eu não vou rezar para Jesus Cristo, eu vou chamar pelo dono da minha cabeça. Então, isso marca também o meu lugar no mundo. Com certeza. Quando eu olho para um lugar e digo, poxa, eu gostaria E a muito sua, de visitar, qual é a sua, não é a qual é a Europa, sua não é negritude? os Estados Unidos. Então, isso também marca determinados marcadores de identidade, que é isso que a gente está discutindo aqui, né? Mary Lucy, desculpa. Sim, com certeza. Professor Flávio, você está me ouvindo? Sim, senhora, meu Deus. Perguntinha básica. Bom, minha leitura de panafricanismo é muito pouca, eu diria ínfima, né? E, aliás, só fui ler algo já dentro do mestrado aí com vocês. Então, assim, até para formular uma pergunta é um pouco difícil devido ao pouco conhecimento e as tantas perguntas que surgem e que surgiram ao longo da sua fala. Mas, assim, como o que eu li a respeito foi um pouco da historiografia do assunto e o que vi foram correntes a favor e correntes contra, né? Mostrando os benefícios e os malefícios do tema. Mas eu creio, né, e na sua fala eu vi alguma coisa já respondendo alguns questionamentos, que o tema tem evoluído. Mas eu percebo ainda que a discussão ainda vem dentro da academia. E aí, uma pergunta que surgiu, e que também você já foi colocando alguma coisa, é a que interessa. E aí o que me surge, o que me suscitou aqui, é se essa discussão é feita só a nível acadêmico, né? Ou se é feita a nível de África, de Brasil, a populações que não têm acesso à academia. E, assim, se você tem essa informação, e o que essa outra população pensa, né, a respeito do pan-africanismo? Porque, apesar de uma boa parte não estar na academia, mas tem o conhecimento, tem a informação. E aí, assim, eu gostaria que você também colocasse aos seus olhos, né, como você vê o pan-africanismo hoje. Mary Lucy, se você me pergunta, olha, essa questão, ela é uma questão só acadêmica? Não. Nada do que a universidade, nada do que a academia discute, ela é só acadêmica, né? Tudo que passa pela discussão dentro de uma universidade tem um rebatimento no corpo da sociedade. Ou é proveniente da sociedade e chega à universidade e provoca a universidade, ou a universidade formula e provoca uma reação na sociedade. Então, a universidade não é um corpo à parte da sociedade. Muito pelo contrário. Né? Ela é um instrumento de controle ideológico, inclusive. Né? Da mesma forma que a Althusser vai dizer, né, que a escola é um aparelho ideológico do Estado, a universidade não deixa também de cumprir esse papel. Qual é a diferença de concepção ou de percepção? Você pode perceber esses espaços como espaços dados, portanto, é o espaço por excelência, né, da classe dominante, ou você pode perceber esse espaço como um espaço de disputa. Né? É o espaço em que está lá e que precisa ser disputado, porque os projetos, eles são apresentados, mas eles sofrem resistências no sentido de sua adesão, de sua incorporação ou não, né? E às vezes os processos pelos quais essas propostas, essas proposições levam, não é o tempo de vida de um ser humano médio, né? Então são processos às vezes de longa duração, né? Não é algo que vá se concretizar ou que vá se resolver de uma hora para outra. Vamos pegar a questão das cotas. As cotas começaram a ser rediscutidas, porque já vai fazer 25 anos de sua implementação.
Então, já foram 25 anos e, olhe, nós estamos começando a ver os resultados agora, o que me sugere que são necessários pelo menos 2 vezes mais ou 3 vezes mais esse período de 24 anos para que a gente possa ter reais, né, reais alterações no corpo da sociedade que sejam perceptíveis. Mas já se quer embotar este processo. Né? Então, quando você me diz o panafricanismo, né, ele não surgiu, vamos dizer assim, né, de políticas de Estado, ele surgiu da formulação de intelectuais da diáspora, de indivíduos que olhavam para o continente africano, Marcos Garvey, Aimé Césaire, né, e tantos outros aí, que não estavam no continente africano, mas sofriam todo o racismo, né, dessas sociedades, né, e que olhavam para o continente africano como uma alternativa, embora os africanos também estivessem ali passando por um processo de dominação colonial. Né? Então, é uma formulação que nasce, né, do intelecto, e depois que ela é formulada no intelecto, ela passa a atuar no corpo da sociedade, e à medida que ela consegue, né, formar consensos e agregar indivíduos, ela ganha corpo, ela ganha volume. Isso, obviamente, leva tempo. Né? Veja, se uma ideia que foi formulada no início do 19, né, no final do 19, quer dizer, foi formulada aí no final do 19, enfim, Marcos Garvey, panafricanismo, Star Alliance e por aí vai, né? Toninho gosta muito de falar aí das offshores de Marcos Garvey, enfim, né? Daqui o Martiniano Eliseu do Bonfim, essa circulação faz com que os indivíduos identifiquem, né, que o fenômeno existe e apenas nomeiam. Uma vez nomeado, a utilização disso, do panafricanismo, enquanto um instrumento político, se dá num contexto primoroso com Kwame Nkrumah, lá na independência de Gana. Né? Para quê? Para se resguardar das pressões, né, que as potências iriam colocar e que poderiam embotar o seu processo de independência de Gana e dos outros países africanos. No entanto, o sonho dele de criar uma grande unidade africana não se materializou. Ele sequer conseguiu unificar Gana com a Guiné-Conakry, que acabou de se tornar independente. Ele, não, vamos nos unir aqui, os caras da Guiné olham para a cara dele, como assim, parceiro? Acabei de me tornar independente, você quer me botar debaixo de sua bota, papá? Aí não, né? Pois é, o projeto. Só que o projeto ele fica em latência. E os movimentos, as pessoas, as ideias não morrem. Elas se reproduzem, às vezes de modo silencioso, às vezes de modo escandaloso. Da mesma forma que as ideias progressistas não morrem, as ideias conservadoras também não. Então, as caracterizações dos indivíduos a partir de fenótipo, de marcadores biológicos, continuam aí, se traveste de outra coisa, né? Se traveste de genética, enfim, mas estão aí. E a gente precisa ter cuidado, precisa ter atenção a isso. Então, essas ideias, elas não se localizam apenas na universidade. Elas são marcadores, elas são formuladoras, são princípios a partir dos quais você formula políticas públicas e políticas de Estado. Se não fossem os movimentos de independência dos anos 60, né, dos anos ali do princípio, final da Segunda Guerra Mundial, e a necessidade de criar um terceiro bloco que fizesse frente à União Soviética e aos Estados Unidos, você não teria a Conferência de Bandung. Você não teria, portanto, a formulação da autodeterminação dos povos, você não teria a condenação do racismo, você não teria a constituição de um relatório, né, para ver qual é o problema das relações raciais. Você, portanto, não teria as conferências subsequentes, não teríamos, por exemplo, a Conferência da África do Sul de 2001, né, que vai ser um marcador importante
né, na reformulação das políticas públicas de inclusão das populações afro-brasileiras na sociedade. Então, são ideias, né, que estão no corpo da sociedade e, óbvio, cada operador, me permita a utilização dessa expressão, vai utilizá-las e vai manipulá-las nos seus ambientes. Óbvio, um professor universitário vai fazer suas leituras, discussões acadêmicas. O sindicalista terá contato a essas discussões e operará isso a partir da lógica do sindicato. O militante do movimento negro terá contato por via da música, por via das discussões, por via da academia, e também operacionalizará isso a partir, né, dos seus movimentos sociais. Mas existe, vamos dizer assim, eu vou usar a ideia de um espírito da época, mas, na verdade, é um acúmulo, né? É um acúmulo, né, de consensos, né? É um acúmulo de consensos e de compartilhamento de experiências que vão fazendo com que a humanidade, ou que as sociedades, elas caminhem num determinado sentido, né? Elas se articulem e se movam num determinado sentido. Obviamente que a cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade e sentido oposto. Então, se existe um movimento progressista, existe também um movimento de reação. É por isso que eu digo, Mariluz, que esses espaços são espaços de disputa, né? Agora, nós estamos no contrafluxo. Agora, nós estamos perdendo o cabo de guerra, mas já ganhamos, já tivemos ganhando em alguns momentos, né? Acho que desde que a gente consegue se livrar da ditadura militar, a sociedade brasileira tem caminhado no sentido de se tornar cada vez menos bárbara, né? Determinadas práticas sociais que antes eram absolutamente aceitáveis, hoje são absolutamente intoleráveis e inconcebíveis para as novas gerações. Então, é desses acúmulos que eu costumo falar. Então, sim, né, elas não estão só na universidade, mas no corpo da sociedade. Gente, vamos assistir o professor Jacques de Peuchamp? Então, onde, Jacques? Eu vou pedir aqui o link da galera para ver se eles me passam, se eles... Ele está apresentando. Flávio, ele está apresentando agora? Nesse exato momento, eu acho que no canal da Banzar no YouTube. Ai, que ótimo. Banzar Depois a gente vai discutir, viu, Flávio, sobre essa coisa da mestiçagem. Depois. Você tem um link aí, Flávio? Eu não tenho, não. Estou procurando aqui. Você tem, Mary, por favor? Tenho. Vou te mandar. Adriana, rediscutindo a mensagem no Brasil, Kabengele Munanga, ele traz algumas proposições iniciais. Eu não sei se você já teve contato com essa leitura, é muito interessante. Talvez nos ajude nesse momento. Conheço o livro, conheço o trabalho. Mas a construção da afirmação da negritude para pessoas pardas, para mestiços, é um processo, entendeu? Eu me autoafirmei enquanto mulher negra aos 40 anos, porque depende de vários contextos. E isso precisa ser discutido, porque isso é uma coisa importantíssima. Hoje eu sei como isso é importante. É que a gente leva baculejo desde cedo para deixar de ser besta, né, Antônio? Gente, obrigado. Desculpa as minhas provocações, as minhas irreverências, as minhas chatices, as minhas prestas e as minhas falhas.
Como eu disse, não é produto de uma pesquisa sistematizada, né? É o meu entendimento a partir de leituras e de acúmulos de experiências ao longo dos meus 50 aninhos de vida e que eu achei que poderia compartilhar com vocês, submeter, sobretudo, ao crivo de uma discussão e de um debate. Então, estou aberto, né, agora, nesse momento e sempre, para uma discussão, rediscussão, inclusive para rever posições minhas, né, que eu acho que isso é o importante. Então, se a Adriana me permite. Sim. E aí, vamos ter Jacques Desplechin? Já coloquei o link aqui. Agradeço infinitamente a Adriana a possibilidade de conversar com esse grupo seleto, vamos dizer assim, diverso, né? Agradeço as provocações que me foram feitas por Edenilson, né, por Antônio, por Adriana, por Tainá, a leitura e a atenção de vocês, e estamos aqui. Estou à disposição de vocês a qualquer tempo e a qualquer momento. No mais, eu me despeço de vocês dizendo axé. Muito bom, Flávio. Muito obrigada. Nós que agradecemos. De Axé. nada. Tainá, como é que eu fico velho? Você continua com essa cara de menina, rapaz. Pois é, não é? É Cara de meio menina. abusada, velho.